Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem, meus amigos, eu vou tentar fazer aqui um vídeo, ou pelo menos uma série de vídeos, explicando algumas posições da nossa igreja, e esses últimos dias aí vem me tirando do sério e gerou até conversas entre outros grupos de denominações religiosas que não são católicas, mas me incomodou mais a forma como muitos católicos têm se posicionado em algumas situações no mundo. Então eu quero dar uma breve, muito breve mesmo, cronologia bíblica do começo da criação ao ano de 2022, que é o ano que nós vivemos, você possa entender quais são as posições da igreja e por que a igreja se posiciona de tal forma. Um exemplo agora é esse estupro da menina de 11 anos. Por que a igreja se posiciona, né, contra o aborto, mesmo sendo naquele caso? Então, vou fazer aqui uma explicação, uma cronologia bíblica. Quando passar pela patrística, passar pelo nascimento da igreja a partir de Constantino, que não é o nascimento, é o nome que ela recebe como universal, como católica, e até chegar ao Papa Francisco. Geralmente, gente, quando o pessoal dá uma cronologia bíblica, eles dão de Adão a João, né? De Adão a Malaquias, fecha o antigo, começa o novo, fecha com João e sua morte. Eu vou fazer diferente. Eu vou colocar também situações que não têm explicações. Por exemplo, os dinossauros. Qual era a ideia de Deus criar o dinossauro? Para que tinha o dinossauro aqui na face da Terra, os homens da caverna? Né? E eu vou explicar as coisas, ou tentar explicar, tentar passar aquilo que eu tenho como conhecimento, através de um curso que eu fiz. É as três dimensões. A dimensão histórica, a dimensão arqueóloga, da arqueologia, e a da espiritual. Vamos tentar juntar e fazer esse tripé para ficar mais fácil o entendimento. Aquilo que eu não... Vai ter momento que eu vou dar explicações espirituais, vai ter momento que eu vou dar explicações através de um santo, vai ter momento que eu vou dar explicações através da arqueologia, enfim. Meus irmãos, os dinossauros é a primeira criação de Deus. Aquilo que está dentro do nosso entendimento. O dinossauro é a primeira criação. Tá, mas o Gênesis diz que Deus criou a Terra. Tá, aí ele criou a Terra, um meteoro, talvez pelo comando dele, não sei, destruiu essa Terra, o dinossauro some e ele começa a criar o homem. Não é isso que a Bíblia relata. Não é isso que os historiadores daquela época relatavam, como Josepe. Não relatavam isso. E aí, como é que nós nos encontramos? Né? Vamos lá, criou o dinossauro. O Gênesis diz que Deus criou a Terra e era sem forma e deserta. Sem forma, digamos que era só uma bola. Sem rio, sem... Eu estou teorizando. Sem mata, era só uma bola. Criou a Terra. Isso aqui vai ser a Terra. Vamos dizer que ali era o protótipo para ele começar a enfeitar, arborizar, tá? Jogando dentro do campo das ideias. Mas jogou ali também o dinossauro. Não sabemos qual o tempo, né? Tem várias controvérsias do tempo do dinossauro na Terra, mas enfim. Tá lá. Tá, mas aí eu pergunto de novo, ele criou o dinossauro, veio esse meteoro, destrói, extermina o dinossauro, aí ele cria Adão. Ele pula o dinossauro, porque a Bíblia não relata nada sobre isso. Aí existe, gente, uma teoria chamada teoria da brecha. O que é a teoria da brecha? Ou Get Theory, né? Get Theory, teoria do intervalo, teoria da brecha, tá?
Do Gênesis 1 ao Gênesis 2, eles dizem que nesse tempo aqui, porque um tempo para Deus pode ser 1000 anos, como 1000 anos pode ser um dia para Deus. Eles dizem que do tempo do Gênesis 1 para o Gênesis 2, aqui ela estava sem forma e deserta no Gênesis 1. Aqui ela começa a tomar forma. Eles dizem que nessa brecha aqui, o tempo de Deus pode ser 1000 de novo, pode ser 1000 anos, pode ser um tempo. Deus tem um tempo dele. Aqui, a destruição do dinossauro já estava criada, já tinha o dinossauro. Aqui, do Gênesis 1 para o Gênesis 2, houve a destruição, o intervalo, que ninguém relata, e começa o Gênesis 2. Fez mar, deu forma e veio o homem. Bem, eu não vou, gente, me prender nisso. Eu não vou me prender nesses pequenos detalhes. Eu quero trabalhar com vocês a cronologia bíblica. Então, partindo desse pressuposto, outra coisa, vamos entender uma coisa. Algumas coisas hoje, gente, não tinha nome naquela época. Vai sendo dado nome no decorrer do tempo. Dinossauro, né? Dínios, é isso? Dínios quer dizer feroz ou aterrorizante. E Saurus quer dizer largato, réptil. Então, réptil ou largato, aterrorizante. Isso é um nome dado, acho que pelos arqueólogos, não sei. Mas não é um nome que veio de lá. Foram nomes que foram catalogados com o decorrer do tempo. Só que, gente, se vocês observarem, a própria Bíblia, nos seus relatos, ela vai falar de dragão, como era no Apocalipse. O dragão não era da mitologia grega, porque Deus usou o dragão se não era algo real. Entende? Entende que Deus ele respeita o que foi montado pelo homem, ele respeita. Se naquela época o medo era um medo de dragão, ele usou aquele medo para dar um exemplo, mesmo que seja, né, na visão que João teve. Ele podia usar a forma correta, mas ele não usou. Entendeu? Como teve o Leviatã, né? Tem outro bicho também, Leviatã, o Behemoth. Então esses lá em Jó, né? Behemoth é Jó? Em Jó. Então assim, entendemos que se Jesus chegasse hoje aqui na minha casa, Jesus ao sair ia dizer, Deus te abençoe, mas ele não é Deus, é que eles respeitariam a situação do momento. Ele respeitaria. Se alguém perguntasse a ele sobre a disputa política, ele ia dizer a opinião dele. Porque Deus respeita. Ele não vai chegar empoderado, derrubando tudo, destruindo. Isso aí é a ação do inferno. Isso aí não é a ação de Deus. Deus vai chegar na tranquilidade. Tá? Apesar, estudando a escatologia, o escatom, a gente vê que o negócio é bem, né? Não é à toa que Nossa Senhora é a terrível, né, como um exército em ordem de batalha. Mas vamos lá. Eu vou usar aqui, gente, os tempos, conforme estudo da patrística, né? Alguns teóricos evangélicos melhoraram a forma de ver, mas eu vou usar mais a teoria católica, que é a minha religião. Tranquilo? Entendido sobre isso. Então vamos lá. Morreu os dinossauros, né, como vocês podem ver aqui, morreu o dinossauro. Agora, nesse momento, vem com 4.000 anos antes de Cristo AC, antes de Cristo, estamos aqui, né, no Antigo Testamento, antes do Cristo, nasce Adão. Já conhecemos a história de Adão, né? Adão e Eva foram expulsos do paraíso, né? Vocês conhecem, é isso que eu estou dizendo. Eu não vou me prender no livro que vocês já conhecem. Quem não conhece a história de Adão, não é isso? Então, em 2344 AC, antes de Cristo, vem Noé. Quais são os eventos com Noé? O dilúvio, mais na frente vai ter a Torre de Babel, que é o que vai dividir o povo, né? Vocês vão ver que no decorrer tem vários reinos, além do povo judeu, tem vários reinos acompanhar esse povo. Veio o povo de onde?
da Babilônia ataca. Onde é que saiu o povo da Babilônia? A Torre de Babel dividiu o povo em cultura, em língua, tá? Então, 2344, Noé. 1875 vai chegar Abraão. E Abraão, gente, que traz com ele Isaac e Jacó, sua descendência, né? Ele faz aquela viagem chamada viagem da promessa, que é a viagem que ele saiu da Mesopotâmia, né? Onde é agora o Iraque, e foi para Canaã, que fica entre o Egito e a Mesopotâmia. Então Abraão sai da tua terra e vai atrás da terra prometida. Então Abraão traz consigo Isaac e Jacó. 1445 nós vamos ter Moisés. É isso que eu estou dizendo, eu não vou contar a história, vocês conhecem a história. Eu quero chegar no Novo Testamento. Estou só explicando o Antigo dentro da cronologia que nós conhecemos. Então vamos. Então chega Moisés. Moisés, 1445. O que é que vem junto com Moisés? O Êxodo, né? Quando eles estavam escravos no Egito, aí tem a volta deles para Canaã, né? Vai ter também a chegada até a Terra Prometida, né? Vai ter também, com Moisés seria isso, né? De Moisés, um pouquinho mais na frente, vai ter os juízes. Deus determina agora que homens vão julgar homens. Se nós temos hoje juízes, né? Mesmo que sejam ladrões, mesmo que sejam canalhas, mas foi Deus que instituiu. Isso não quer dizer que nós vamos concordar com ele por causa disso. Mas Deus, naquela época, elegeu homens bons, apesar, né, de serem falhos. Então, no livro dos Juízes, nós tivemos Débora, né? Tivemos Simeão, Sansão, né? Enfim, o último vai ser Samuel. Só um minutinho. O último vai ser Samuel, não é isso? Tá, então 1010 chega Davi, AC, antes de Cristo, chega Davi. Aí tem, com Davi, vai ter aí Saul, Davi e Salomão. É o período dos reis. Com Davi nasce o período dos reis. Então vem Davi, Saul, Davi, Salomão. É o período dos reis. 1010 AC, antes de Cristo. E nessa situação dos reis, o último, que é Salomão, né? Era um povo só, eram 12 tribos, era um povo só, né? A promessa era para a tribo de Judá, lá nasceria o leão, que é Jesus Cristo. E tá. Só que houve uma situação, que eu vou explicar depois, houve uma situação. Jeroboão e Roboão, que eram dois irmãos, filhos de Salomão, se desentenderam. Salomão se perdeu no seu tempo de reinado, né? Entrou por um caminho totalmente diferente do de Deus, se perdeu no seu reinado. E esses dois irmãos dividiram o reino. Ficou como Reino do Norte e Reino do Sul. Então, aí veio a questão do rei Nabucodonosor, né? Que invadiu Jerusalém, e todos foram ser escravo na Babilônia. Correto isso? Tá, eu vou voltar com isso, Daqui a pouco eu volto aqui na divisão do reino, como vocês estão vendo aqui. Daqui a pouco eu vou voltar aqui e vou explicar a divisão do reino. Isso com Davi, 1010. Em 538, o povo lá, preso na Babilônia, assumiu o rei Ciro. O Ciro, 538. E aí ele decreta o fim do cativeiro. Está em Esdras 1:1. E aí voltaram para Jerusalém, né?
que era o antigo reino do sul, e reconstrói Jerusalém. Só que em cima, quando eles invadem o reino do norte de Israel, ele foi invadido pelo rei da Síria. Daqui a pouco eu lembro. Eu não estou lembrando. Bem, ele foi invadido. E como aquela cidade ficou vazia, quem assumiu lá foi os samaritanos, o povo chamado samaritano, que não tinha a mesma fé judaica, né? E tanto eles fizeram, com inveja do reino de baixo, que era o reino do sul, eles eram do reino do norte, eles fizeram tanto para que o pessoal que voltou da Babilônia não voltasse lá para baixo, para o reino do sul. Então ficaram fazendo inferno, eles, os samaritanos, ficaram fazendo inferno. Por isso que vocês verem no Novo Testamento, né, esse choque entre um e outro, né, o encontro de Jesus com a samaritana. Por que é que não podia? Então aqui está a explicação. Porque os samaritanos não queriam que o povo da Babilônia, que estava no exílio, voltasse para ali e reconstruísse. Mas voltaram, né? E quando eles chegaram ali para reconstruir Jerusalém, ele pede um decreto ao rei da Pérsia, né? E o rei da Pérsia dá esse direito, e aí eles ficam mais tranquilos. Mas vamos lá, daqui a pouco eu explico sobre isso. Então, 450 chega, nós vamos ter o último profeta, que é Malaquias, né? É a época de Esdras, de Neemias, que reconstrói o templo, né? Como está em Esdras 1:1, né? E ele é o último profeta, é o que fecha o Antigo Testamento, tá? Então, 450 fecha o Antigo Testamento, ok? Então, o que acontece, gente? Como eu falei, dividiu esses dois reinos, dividiu. Ficou o reino do norte, isso foi, a divisão do reino dá-se em 931 a.C. Então, o reino do norte ficou com o nome de Israel, né, que era Jeroboão que tomava conta. O reino do sul ficaram com 2 tribos. Aliás, o reino do norte ficaram com 10 tribos, com Jeroboão, e o reino de baixo, com Roboão, ficou com 2 tribos, Judá e outra lá, agora eu não me lembro. Não me lembro agora. Então, as 10, né, ficaram no reino do norte. Tá. Só que nessa divisão, o reino das 10 tribos, o reino de Israel, o reino do norte, foi atacado. Eles foram atacados e esse povo, né, que foi atacado pelo rei da Síria, eles são dispersos pelo mundo. Eles vão ser dispersos pelo mundo. Só que também o reino do sul é atacado pela Babilônia, né? Pelo rei da Babilônia, que é Nabucodonosor. Jeroboão fugiu, né? Fugiu com medo, né, do rei da Síria. E embaixo o reino do sul, com Roboão, que era Judá, né, Jerusalém, vai ser atacado pelo rei Nabucodonosor. E eles ficam lá de 605 a 516. Lembrando que nós estamos contando em decrescente, né? 16. E aí tá, inicia o exílio deles. Só que no ano de 538, né? Como eu falei, toma posse Ciro. E Ciro, AC, antes de Cristo, dá um decreto e o povo volta para reconstruir Jerusalém, né? E só que, como eu falei, o povo que estava em cima, no reino do norte, era agora os samaritanos, porque o reino do norte se dissipou, né? Não dissipou, se dispersou, e como os samaritanos viram que lá estava vazio, tomaram conta, né? E colocaram as suas culturas, suas religiões, suas crenças. Então,
Agora, quando o Reino do Sul, o pessoal volta com Roboão, quando o pessoal volta, né, que chega lá, o que vai acontecer? O reino dos samaritanos vai querer implicar com o povo de Deus. Mas aí, né, o profeta que já estava lá, que veio com o pessoal, né, com o povo de Deus, Ageu e o Zacarias, eles pedem que, não, vamos reconstruir. Deus está mandando, vamos reconstruir o templo, e o templo foi concluído em 515. Então, em 515, o reino foi construído. Nessa época, né, no reino da Pérsia, nessa época, no reino da Pérsia, por isso que eu disse que tem o povo de Deus e tem os reinos paralelos, que veio com a divisão da Torre de Babel. E nesse era um do reino da Pérsia, onde estava Esté e Esdra. Esté é do tempo de 479, né? Era rainha. E Esdra, né, como profeta, 454. É isso? Depois vem Esdra. Então, Esdra, né, que era do reino da Pérsia, ele vai agora pedir permissão para ir, como ele era profeta, ajudar a reconstruir Jerusalém. Então Esdra vem a Jerusalém, né, os samaritanos ainda, né, tentando destruir, né, ainda conseguiu derrubar os muros, mas Esdra toma conta. E em 444, Neemias vem para Jerusalém, não, aliás, Neemias vem para Jerusalém para governar. Então ficou Neemias, Esdras, né, Zacarias, todos estavam ali, e retoma o reino. Tá? Então o povo de novo é colocado de pé. Quando o povo é colocado de pé, está tudo no lugar, Jerusalém está reconstruída, né? Pelo menos naquilo que eles conseguiram, está reconstruída. Aí agora, né, Malaquias, que é de 450, ele vai ser o último profeta do Antigo Testamento, e agora vem o período chamado intertestamental. Deus não falou mais nada. O povo vai caminhando, até chegar em Jesus. O povo vai em silêncio, Deus não falou mais nada, né? Nesse decorrer tem um anúncio do nascimento de Jesus, né? E agora, no próximo vídeo, nós vamos tratar de Jesus a João, que é o Novo Testamento. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor volva o seu olhar sobre nós e nos dê a paz. Que nos abençoe o Deus Todo-Poderoso, aquele que é Pai, aquele que é Filho e aquele que é Espírito Santo.